7, versículo 7, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Até o versículo 10. Leamos todos juntos. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, para nos fazerem perecer, antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercaram, desarraigaram ao nosso nome na terra. Então que farás teu grande nome? Último. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Podeis assentar. Quantos conhecem a história de Josué? Levanta a mão. Não tenha vergonha se você não conhece. Isso me faz te ajudar. Quem conhece a história de Moisés, levanta a mão. Pronto. Josué, sucessor de Moisés. Moisés morre e Deus chama Josué e diz assim: a partir de agora é com você. Você vai lidar com pessoas, você vai aconselhar pessoas. E engraçado que quando Deus chama Josué, o osso, vamos dizer assim, o osso, Moisés já tinha roído todinho, só tinha o filé. Por quê? Porque Josué estava prestes a sair do deserto e entrar na terra prometida. A parte melhor ficou para Josué. Parecia fácil, parecia mamão com açúcar, mas mesmo assim a Bíblia diz que houve uma resistência no chamado de Josué, porque Deus o tempo todo o encoraja dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, não te desampararei, onde quer que tu fores estarei contigo. E Josué aceitou o convite de Deus. Andaram poucos dias, meses, e aí veio o primeiro desafio de Josué, que Deus propôs a ele, que era vencer Jericó. Agora imagine você vencer um inimigo, aonde você não vai lutar, e quem vai lutar por você é Deus. Moleza. Imagine que os problemas dessa semana não serão resolvidos por você, serão resolvidos por Deus. De fato vai ser assim. Mas tem coisas que você vai botar a mão na massa, mas tem coisas que Deus, Ele mesmo faz tudo. Então Deus chama Josué e diz assim: olha, Jericó é uma fortaleza. Jericó é impenetrável, ninguém consegue romper os muros deles. Mas assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não vai precisar lutar, não vai precisar morrer ninguém do grupo que você lidera. Eu quero 7 voltas ao redor de Jericó. E no 7º dia fica tranquilo que eu mesmo derrubo as muralhas e você vence e toma posse de Jericó. Josué tomou posse daquela palavra, acreditou, parece loucura. E ele fez o ritual de 7 dias, 7 vezes. E no 7º dia as muralhas caem e Jericó fica vulnerável. E quando Josué contempla isso e vê isso, a fé de Josué, ela aumenta e ela cresce e ela se aviva, porque
Ele vê as maravilhas que Deus fez com Moisés, agora fazendo com ele. Irmãos, quando você quiser que Deus faça muito por você, faça muito por Deus. Porque pela medida que você busca a Deus, é a medida que você recebe de Deus. Quanto mais você sofre, quanto mais você luta, quanto mais você busca a Deus, mais Ele te fortalece. Josué deve ter feito uma grande celebração, dizendo: gente, eu pensei que eu ia sofrer como o meu mestre Moisés sofreu. Jericó é nossa. As nações estão sabendo por aí que Josué, o sucessor de Moisés, Israel, está na área. E eles celebraram, ficaram felizes. Mas aprenda uma coisa que eu vou te dizer, aprenda isso, igreja. Todas as vezes que você está prestes a conquistar uma vitória, ou principalmente, todas as vezes que você tem uma grande vitória, pode esperar que vai vir uma grande retaliação do inimigo para tentar trazer uma derrota para você. Porque o diabo não aguenta ver a sua felicidade estampada no seu rosto. Josué estava feliz, Josué estava vibrante, Josué estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida. Passa-se uns meses, passa-se uns dias. E assim como Moisés tinha 70 homens que ele era auxiliado por eles para ajudar, aconselhar e dirigir o povo, Josué também tinha os anciões que ajudavam a ele. E depois da vitória de Jericó, Josué estava vivendo um momento surreal na sua vida. O que Josué não sabia é que Deus ia trazer um grande desafio para Josué depois de uma grande vitória. A Bíblia diz que quando eles começaram a andar, os homens que sempre iam adiante de Josué voltaram dizendo para Josué assim: olha, depois de Jericó que nós vencemos, tem mais um inimigo na frente para vencer. Mas fica tranquilo, porque não se compara com Jericó. O nome da cidade que nós vamos vencer agora e vamos lutar, que são nossos inimigos, chama-se Ai. Ai. Mas fica tranquilo, porque a cidade de Ai, ela não chega a 10% de Jericó. É fraquinho, é moleza, é sopinha de minhoca. Não precisa se mobilizar, não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa pedir conselho a Deus, porque Ai não é nada diante de Jericó. A Bíblia diz que Josué vai aos anciões e pergunta para eles: temos mais um inimigo lá na frente. Não é uma Jericó da vida, mas é Ai. Dizem que lá deve ter 10 mil, 15 mil pessoas no máximo. Não tem fortaleza, não tem muro, é todos vulneráveis. O que devemos fazer, anciões? E os anciões dizem assim: você está com o respeito, você está podendo impor as coisas, todo mundo está assustado, está com medo de você, porque você lidera Israel. Israel é Israel. Não fica desgastando as pessoas à toa, não. Manda só 3 mil homens. E manda dar um recado em Ai e destrói Ai. Então tá bom. Pegaram 3 mil homens, foram para Ai. E Josué ficou em casa. Bom, Jericó está vencido, que era meu maior problema. Ai, moleza. Demônio pequeno. Inimigo miniatura. A Bíblia diz que os 3 mil homens foram.
Chegaram na cidade de Ai, não havia ninguém habitado na cidade. Eles estavam fora da cidade esperando Israel chegar e entrar para eles pegarem por fora. E os 3.000 homens que entraram foram surpreendidos pela cidade de Ai. E para não dizer que mataram os 3.000, mataram 2.999. Só sobrou um para vir dar recado. E esse homem veio num cavalo todo ensanguentado, veio até Josué e disse assim: nós perdemos a guerra para Ai. Josué disse: não acredito, você deve estar louco, porque se a gente venceu Josué, se a gente venceu Jericó, como que a gente pode perder para Ai, uma cidadezinha insignificante? Cordélia, imagina você, Cordélia, uma cidade pequena. Imagina, Cordélia. Sangue de Jesus. Ai venceu a gente. E esse cara todo ensanguentado foi o único que sobrou. A Bíblia diz que Josué, a primeira reação dele, Cordélia, é arrancar suas vestes e rasgar. Depois ele fica tão triste, abatido, que ele vai para o chão e ele se prostra no chão. E ele bota a boca e a cara no pó, no chão, Cordélia, assim, ó. E ele fica horas, Cordélia, com a cara no pó. Ninguém fala com Josué, Josué não fala com ninguém. Aí Deus aparece a Josué e diz assim: o que aconteceu? Aí Josué responde: não é justo o que o Senhor fez conosco. O Senhor deu Jericó para a gente, todo mundo fala bem da gente. Aí vem uma cidade do tamanho de um ovo, pequenez, pega 3.000 homens, 2.999, estraçalha eles, mata eles, humilha a gente. E agora a humilhação está correndo pelas circunstâncias e pelas circunvizinhanças de que Israel perdeu com uma cidadezinha de nada. Eu vou fazer um ponto parágrafo aqui, só para não perder o feeling da coisa. Às vezes, quando o problema é muito grande, a gente emprega uma força grande e é por isso que a gente vence. Mas às vezes, quando o problema é pequeno, ele é tão sorrateiro, ele é tão disfarçado, ele é tão imperceptível, que a gente ignora ele. Só que aquele problema pequeno, ele vai causar um estrago tão grande na nossa vida, tanto quanto o Jericó iria causar se a gente não tivesse abatido. Pastor, eu não entendi o que o senhor quer dizer. Às vezes dentro da nossa casa, da nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas batalhas, as coisas pequenas, muitas vezes elas trazem um estrago muito maior do que aquelas coisas grandes que a gente esperava que ia até nos matar. Em outras palavras, tenha receio, tenha estratégia, tenha temor dos inimigos grandes e também dos pequenos, porque os pequenos também fazem estragos. Isso é igual a criação de um filho. Um dia ele te dá uma resposta, você não fala nada. Outro dia ele te amaldiçoa, você não fala nada. Daqui a pouco aquele filho que começou pequenininho, com palavras pequenas, ele virou o seu pior inimigo. E você disse assim: peraí, eu venci gente lá fora que não era da minha casa, eu venci. Mas o pequenininho daqui de casa, o meu filho que eu tanto fiz, hoje é meu maior inimigo. Quando Josué vê que Deus apareceu para ele, quando ele estava prostrado, Josué diz assim para Deus: ah, Senhor, o que eu vou dizer para as pessoas? Que Israel era imbatível? Agora não é mais. Nós perdemos uma guerra. Ah, Senhor,
O que que eu vou falar para as pessoas? O que que eu vou responder? Senhor, eu não tenho cara para liderar mais um povo que foi derrotado. Porque o histórico de Israel é de que eles nunca perderam uma guerra. Porque eles tinham o Senhor na frente de tudo. E agora nós perdemos uma guerra. Por que isso aconteceu? A primeira coisa que Deus fala para ele é assim: Josué, aprenda 3 coisas que eu quero deixar para a igreja nessa noite. Irmãos, aprenda 3 coisas com essa lição de Josué. A primeira delas: Moisés consultava os anciões, mas antes de consultar os anciões, ele sempre consultava Deus acima de tudo e todos. Josué consultou só os anciões. Jeremias 17:9 diz que o coração até dos anciões é enganoso, e não há nada mais enganoso do que o coração de um homem. Os anciões naquele dia aconselharam Josué para algo que não era de Deus e que Deus não estava naquilo. Segunda coisa, essa guerra foi perdida, eles perderam essa guerra porque havia no meio deles alguma coisa errada. Quando há algo errado dentro de nós, e quando eu falo dentro de nós em relação a Deus, a gente não prospera, a gente não vence, a gente é tomado de medo, de pavor, de temor. Sabe por quê? Porque a ausência de Deus é vulnerabilidade para nós. Mas com Deus não, você salta muralhas, com Deus você vence, com Deus você tem confiança, com Deus você olha com o olho humano, você diz que não dá certo, mas quando você olha com olhos naturais, sobrenaturais, você diz, não vai dar, porque eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei, Deus sempre tem uma provisão para mim. Tinha coisas erradas no meio deles. Irmãos, eu já participei de vários congressos, já preguei em vários lugares. Eu vou falar de uma coisa que 90% das pessoas aqui têm essa experiência. Às vezes tem uma pessoa que você nunca viu na vida. Ela sobe no altar, ela canta um louvor lindo, mas você não sente nada. Gente, cantou bem, tem voz. Subiu no altar, era para arrebentar, não aconteceu nada, você não sentiu nada, nem arrepio. Aí vem alguém bem simples, suave e manso, sobe no altar, e no primeiro tom da voz, quando a pessoa começa a louvar, Cordélia, você diz assim, Deus está na boca dessa pessoa. Deus está louvando na boca desse irmão e dessa irmã. Sem você nem sequer conhecer essa pessoa. Josué tinha problemas no meio do arraial, no meio das pessoas. Irmãos, quando você participa de uma guerra, quando você participa de uma luta, quando você constrói uma história com pessoas que ficam perturbando a vida de Deus, o simples fato de eu e você estar perto dessas pessoas, a gente é contaminado na ira de Deus por causa dessas pessoas. A coisa mais comum que a gente vê hoje em dia, eu vou dar um exemplo sintético aqui só para vocês entenderem, para simplificar. Se eu perguntasse aqui a todo mundo assim, ó, com quem você tem coragem de fazer uma sociedade? Você pensa 1000 vezes, talvez você nem faça.
Porque você vai ter que aprender a conviver com uma pessoa que talvez não ore como você, não busque Deus como você, não tenha o temor de Deus que você tem. E aí o que vai acontecer? Um jugo desigual. A mão de Deus vai pesar na pessoa e vai respingar em você, sem você ter nada com isso. O que Josué não sabia e que você não sabe e que eu também preciso saber é que Deus não resiste a ninguém prostrado. Eu vou falar de novo, Deus não resiste a ninguém prostrado. O Salmo 51, verso 17, todo mundo já conhece. Contra um coração aquebrantado não resiste o Senhor. Esse é moleza, falando de Davi. Mas eu tenho um melhor do que esse. Em 1 Reis, capítulo 21, diz assim. Essa daí me dá um nó na garganta. Uma das perguntas que eu vou fazer para Deus quando eu chegar lá. Acabe, o rei de Israel, Josafá era rei de Judá. Acabe, rei de Israel, ele um dia irou, perturbou, indignou tanto, que Deus chamou Elias e disse assim: Elias, vai à casa de Acabe, diz para ele que hoje, nem amanhã não, hoje eu mato ele. Diga para ele que os cães, os corvos e os urubus vão comer ele hoje. Ele era inimigo de Elias. Sabe como é que Elias foi dar essa notícia? Eita! Vai matar esse infeliz hoje. Eita glória! Que recado! Esse recado eu faço questão de dar. Esse recado quem vai... Eu não pago ninguém. Quem vai dar sou eu pessoalmente. Aí Elias foi para a casa de Acabe. Acabe, que não era servo de Deus, era um idólatra, era um perturbador. Quando Elias chegou na casa de Acabe, sabe como é que Acabe estava? Assim. Elias chega na porta da casa de Acabe e diz assim: Senhor Acabe. Aí Deus chega na porta e diz assim: Elias, aborta a mensagem e a viagem. Não vou matar mais Acabe. Ah não, faz isso não, Deus. Não, Deus, faz comigo não. Esse cara é um problema, me persegue, quer me matar, a mulher dele, todo mundo. O senhor está dizendo, mas por que você não vai matar ele? Você não está vendo, mas ele está lá dentro do quarto dele, ajoelhado, com a cara no pó, prostrado, pedindo perdão para mim. E quem faz isso diante de mim, eu não tenho coragem de tocar nele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quem se prostra, quem se humilha, Deus exalta. Ei, é tempo de se prostrar, é tempo de se humilhar, é tempo de você botar a cara no pó e você dizer: Senhor, fala comigo, eu não quero a derrota dos meus inimigos, eu quero a minha alegria de viver, eu quero paz, eu quero vitória, eu quero que as pessoas vejam que eu sou imbatível. Não é porque eu sou um homem de ferro, não é porque eu sou um homem-aranha, não, é porque eu tenho o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo é imbatível. Ei, você não entendeu? Você é um filho de Deus imbatível. Irmãos, quem tem filhos adolescentes ou adultos, os pais geralmente fazem assim, ó, o pai está em casa, o filho chega da rua, o pai só olha nos olhos dele assim. Ali o pai já sabe se o filho está bem, se está acontecendo alguma coisa, se ele está feliz ou se ele está triste. Não precisa ter uma palavra, só olhar assim, ó. Aí o pai tira as conclusões e diz assim: hoje ele não está bem não.
Hoje meu filho não está bem. Deus, quando vê alguém prostrado, Ele faz questão de sair do trono, vir até a pessoa. Eu tenho histórico de Elias, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Um monte de gente. Se eu for contar aqui, não dá para acabar hoje. O que eu conheço de gente que quando se prostrou, Deus se apresentou. Aí Deus termina, para a gente finalizar, Deus termina dizendo assim para Josué: por que você está prostrado? Levanta. Eu vou traduzir. Você perdeu a batalha, mas você não perdeu a guerra. Vai ter uma segunda guerra, vai ter revanche. Só que dessa vez, não é os anciões que vai dizer para você como é que vai ser. É eu. Deixa que eu vou estraçalar Ai todinha por você. Eu vou destruir Ai. Ai mexeu com a menina dos meus olhos. Eu vou mostrar para Ai que não se mexe com Israel. Só que dessa vez, luta comigo, Josué. Deus está dizendo para você nessa noite, igreja: luta com Deus. Luta com Deus. Luta com Deus, Cordélia. Luta com Deus. Luta, Cordélia. Cordélia, luta com Deus. Pode lutar com Deus que vai dar certo, Cordélia. Você crê, Cordélia? Você crê mesmo? Hoje você vai lutar, Cordélia. Hoje eu não deixo você para trás de jeito nenhum. Você vai lutar. Sabe por quê, Cordélia? Ai, está esperando nós. E ai, Cordélia, está pior do que Jericó. Deus falou assim: levanta, porque hoje você vai voltar no lugar que eles mataram 2.999 homens, e você vai matar todos eles, para que fique de lição que no meu povo ninguém toca. Eu termino dizendo a última coisa: todas as batalhas da sua vida e da minha vida, consulta Deus. Consulta Deus. Não abra mão de pedir um sinal a Deus. Olha o que Jesus Cristo falou: é necessário que os sinais se manifestem ao meu povo. Aí perguntaram os discípulos: por quê? Porque se os sinais não seguirem os que crerem, como me seguirão? É necessário que aonde eu for, milagre aconteça, o diabo saia, o Satanás caia por terra, que o paralítico comece a andar, que o cego comece a ver, que o problema da casa saia, que a paz daquela família seja restabelecida. É preciso ter sinal. E Deus está dizendo nessa noite: levanta do pó, levanta dessa humilhação, porque eu vou dar um sinal para você esses dias. Vamos ficar de pé. Eu quero que vocês unam corredores e peguem a mão um no outro. Vamos fazer uma corrente de oração. Não fica distante um do outro, não. Ninguém tem lepra. Pode pegar na mão um do outro. Faz uma corrente. Me ajuda, sonoplasta. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas nos esperam. Jericó foi algo que a gente temeu, mas o problema estava em Ai. Eu não sei qual é o Ai dessa semana, desse mês, desse ano. Uma coisa eu sei: não nos deixe fazer nada sem a Tua direção. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra como no céu. Se não for para ir, meu Deus, não deixa. Se não for para o Senhor ir conosco, eu faço como Moisés: me mata. Mas se o Senhor não for com a gente, não nos manda ir. Porque sem o Senhor a gente não vai vencer nada. Sem o Senhor a gente não é nada.
Bem-aventurado o homem e a mulher que tem o Senhor como guardião, como atalaia. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Pai, muita gente passou por grandes vitórias, mas eu sei que pequenas batalhas estão vindo por aí, mas nós não vamos subestimá-las. Nós vamos apresentá-las ao Senhor com a mesma seriedade, com o mesmo respeito de Jericó. E nós vamos dizer: Senhor, seja demônio grande, pequeno, seja Golias, seja lá quem for, uma coisa eu sei: vem conosco, Senhor. Não nos deixe sozinhos, Senhor, porque nós não sabemos como fazer e como proceder. Ajuda, Senhor, esta igreja a sair desse estado de humilhação, de prostrado. Levanta o semblante desse povo, como o Senhor levantou o semblante de Moisés e de Josué. Senhor, levanta o semblante do teu povo. O Senhor levantou Josué, levanta nós, Senhor. Porque o Senhor, nós podemos até não ser Josué, mas o Senhor é o mesmo de Josué. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, levanta, Deus, levanta a nossa cara do pó, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, eu tomo posse. Diga para o irmão que está do seu lado: você vai vencer esse ai. Diga: vai ter revanche. Pode voltar para o seu lugar. Aplauda ao Senhor. Abençoe, meu Deus, a irmã Genilce. Abençoe sua causa, sua família. Abençoe aqueles que estão nos assistindo. Abençoe a vida da irmã Paula, que eu faço questão sempre de orar, mesmo presente. Abençoe a vida da irmã Penha. Abençoe, meu Deus, a vida dessa igreja. Obrigado pelo que o Senhor fizeste ontem conosco aqui neste lugar. Meu Deus, meu Pai, tem batalhas que a gente tem que ganhar louvando, adorando o nome do Senhor, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Eu não sei porquê, mas eu vou contar um negócio que aconteceu aqui hoje, quando eu estava indo para o hospício. Eu acho que tem tudo a ver. Quem quiser fazer um pedido de oração, tem gente que só quer fazer um pedido só. Se puder fazer 1000, melhor ainda, que você vai ter os 1000 atendidos. Enquanto os irmãos distribuem aí, escuta essa. Tem muito tempo que eu não ando pela BR-101. Eu vou sempre pela Rodovia do Sol para Vitória. Mas hoje eu cismei de ir pela rodovia, pela BR-101. E eu conheço, irmãos, porque quando você é daqui, você viaja sempre para Vitória, você conhece as lombadas, você conhece os semáforos, você conhece os radares. Eu conheço. E quando chegou 200 metros antes do pedágio, eles botaram um radar agora. E mal sinalizado, lá vem eu a tudo, 60, 70. Quando eu me deparei com o radar, irmãos, olha, eu passei uns 5 radar, não aconteceu nada, tudo normal, só dava verde. Quando eu passei no 6º, esse novo que botaram, aí deu vermelho assim, ó, era para passar com 40, eu passei com 42. Puf! Chega, tirei a foto, só faltou eu dar um sorriso. Aí o diabo falou para mim assim: você acabou de tomar uma multa. Eu falei: não tem problema, eu estou indo para o hospital de doido. E hoje eu estou doidinho para chegar lá. E essa multa não vai me endoidar também não. Mas você acredita, Raquel, que daqui até o hospício, o Satanás foi falando assim: a multa vai chegar. A multa vai chegar. Você tem noção de quanto que é essa multa? Se eu fosse você, eu ia no Google e perguntava lá o quanto que é o valor de uma multa por exceder radar. Falei: sai de perto de mim, Satanás. Quando eu botar minha cara no pó, quando eu me humilhar, Deus vai me dar recurso para pagar. Eu não sei quando ela vai vir, mas quando ela vier eu vou pagar. A
Apresente sua vida, suas causas na mão de Deus. Enquanto você prepara seu pedido, eu quero louvar um hino aqui com vocês. Esse hino é lindo e ele vai falar muito ao coração. João 20. Esse louvor é para você que é animado. Quem é animado, levanta a mão aqui, ó. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. É só para quem está prostrado, vai. É só para quem quer alegria. É só para quem vai vencer. Seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Sai, Satanás! Sai da frente, Satanás! E eles me perguntaram, Maria, é por isso que tem vida travada. É por isso que Deus não faz nada. Porque Deus olha para o coração de Josué e vê que tem coisa errada lá dentro. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta, Maria, olha Deus aparecendo aí, ó, na tua luta. Maria, olha Deus aparecendo aí, ó. Levanta a tua cabeça, Maria, ainda tem chance. Favor, não me procure entre os mortos, porque Heraldo, levanta a cabeça, Heraldo. Tem o melhor de Deus para nós, Heraldo. Seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim, senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga, oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada venceu. Levanta sua mão pra cima e diga, oh morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surada da mamãs, surada da mamãs, mais, pra sempre ele vive, ressuscitou, ele ressuscitou. Ele está aqui, que eu sei. Ele vai te levantar. Ressuscitou. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar dessa humilhação. Hoje é dia de cadeias quebrar. Hoje é dia. Vai quebrar essas cadeias hoje. Vai quebrar essa maldição hoje, em nome de Jesus. Pode jogar da administração. Vai quebrar essas cadeias hoje.
Faz barulho, igreja, invoca o nome do Senhor enquanto se pode achar. Joga. Aleluias. 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 Se prostre. Se prostre. Porque quando você se levantar, o seu semblante vai encontrar Jesus do seu lado, dizendo: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Por que você está prostrado? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje, irmãos? Eu deixei isso acontecer, sabe por quê? Para você saber que nem todas as batalhas vencem sem mim. A gente precisa de Deus sempre. Tem batalhas que a gente acha insignificante, tem batalhas que a gente acha que é simples. Mas são essas pequenas batalhas que mais complicam a vida da gente. Às vezes, você tem um processo na justiça e tudo estava indo bem a seu favor, até que uma testemunha resolve se levantar contra você, com falso testemunho, e aquela testemunha muda toda a sua história no processo. Aí você diz: Senhor, mas estava tudo quase ganho, eu estava quase vencendo, quase. Mas deixa essa testemunha, deixa essa situação, que eu vou resolver isso. Deus vai resolver o seu problema. Deus vai resolver o teu problema. O tempo de humilhação acabou. Senhor, abençoe agora os pedidos de oração. Eu e o teu filho estamos aqui, meu Deus, orando, abençoando cada pedido, cada petição, cada Josué, cada pessoa que está aqui clamando, cada causa, cada situação que está aqui dentro. O Senhor vai fazer como o Senhor fez com Josué, em nome de Jesus. O Senhor vai aparecer e vai dizer: levanta a cabeça, sai do pó, sai do chão, sai da humilhação. Você vai vencer. Eles não são maiores do que você. Eu vou com você, vai dar tudo certo. Eu abençoo esses pedidos em nome de Jesus. A igreja diga amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda, glorifique, exalte, engrandeça o nome do Senhor. Engrandeça o nome do Senhor. Deixa eu dar um aviso rápido para você. Quarta-feira que vem é dia de se prostrar. Tem mais prostração. Quarta-feira, campanha: o Deus que abre portas. Quarta-feira, o Deus que abre portas. Terça-feira, depois de amanhã, às 18h30, oração. Sábado, às 16h30, oração. Você vai encontrar aquela porta semi-aberta, mas você vai encontrar gente de joelho igual a Josué, prostrado, chorando, orando por você. Você não vai ficar para trás. Nós vamos orar por você. Eu sei que você trabalha, tem gente que não pode vir, mas não se preocupa não. Nós vamos estar orando por você, porque Deus é com você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.